Olá, me chamo Lucas, sou desenvolvedor do projeto de monitoramento de pontos de iluminação pública de 10 postos, certo? Irei estar passando uma apresentação desse meu projeto, fazendo a execução e explicando um pouco também da complexidade a qual cada método ele tem, certo? Tendo uma visão geral aqui sobre o meu projeto, a gente tem a classe App, onde possui o meu método principal, onde eu consigo fazer a declaração dos meus objetos, consigo também fazer algumas saídas no código, tá? Para deixar a organização do meu código mais bonita na saída, né? A leitura melhor. Temos também a classe monitoramento de iluminação.java, a qual ele possui os nossos métodos, a qual eu estarei explicando posteriormente um pouco sobre a complexidade deles e quais as funcionalidades deles. E aqui também possuímos o código, um método de ponto de iluminação, onde ele caracteriza um pouco sobre o que cada ponto de iluminação deve ter, quais são as características, né? Onde consta aqui as variáveis, um construtor, certo? Eu tenho um método de switch, enfim, switch case, onde eu gero randomicamente a qualidade desse ponto, se ele vai ter uma qualidade, a luz ela vai estar forte, normal ou fraca, certo? E os meus métodos getters e setters, certo? Vou fazer uma explicação mais elaborada aqui sobre o método de monitoramento de iluminação, pois é onde possui os nossos métodos, né? A quais tem as complexidades mais avançadas e é onde realmente acontece grande parte do funcionamento do nosso código, tá? Então, a princípio a gente consegue ver que eu usei a array-list e a biblioteca list também, justamente para poder guardar esses dados em algum lugar, tá? Então eu usei essas bibliotecas, certo? E logo em seguida a gente consegue ver também que foi criado, desenvolvido um método chamado gerar dados, onde ele vai gerar aleatoriamente alguns dados os quais eu preciso para a continuidade do meu projeto. Eu consigo perceber que a princípio foi declarado uma variável onde eu defino um número de postes os quais serão analisados durante o meu projeto, certo? Faço também aqui a nossa geração justamente de dados, né, usando a biblioteca random, onde eu consigo gerar aqui, por exemplo, nessa situação, o tempo, né, o qual o poste ficará ligado, certo? Eu defini aqui como minutos, eu poderia ter muito bem também definido como horas, mas eu particularmente preferi colocar como minutos, tá? Então toda a questão de tempo no nosso código ele vai estar sobre minutos, não sobre horas. Então aqui embaixo também conseguimos ver a implementação do código, onde ele vai estar gerando as chances, a porcentagem da luz estar acesa ou ela está apagada, né? Quando esses códigos eles são gerados, eles são jogados também à lista, tá? A lista criada que vai estar fazendo o armazenamento, perdão, desses dados, dessa informação, tá? Aqui a gente consegue ver um código onde ele tem a complexidade linear, tá? Ele tem o objetivo de justamente contar a quantidade de postes que eles vão estar com as luzes acesas. Quando eu estiver rodando o código ou estiver executando, vai ficar mais claro um pouco a implementação desse código, tá? Vamos lá, aqui eu criei uma pequena explicação aqui sobre a complexidade linear, tá? Que inclusive um próximo método imprime lista ele também está com a complexidade linear, tá? Então eu vou estar fazendo essa explicação. Enfim,
o que seria uma complexidade linear? A complexidade linear, ela significa que tem um tempo de execução do método, ele vai aumentar linearmente com a entrada de dados, certo? Então isso é eficiente porque quando a gente faz a comparação com algoritmos de complexidade quadrática, por exemplo, né, como vai ser citado posteriormente o Bubble Sort, você percebe que é diferente essa questão do tempo de execução, tá? Vamos lá, aqui nesse método aqui de imprimir lista, ele também tem uma complexidade linear. Esse método que ele é responsável justamente por imprimir de uma forma crescente, né, a questão dos postes. Crescente, quando eu digo, seria relacionado ao ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Posteriormente, vocês vão ver que vai ter um método explicando um pouco sobre um método que vai fazer com que esses postes sejam ordenados de acordo com a sua de acordo com o seu tempo que a luz está acesa, certo? Mas aqui é basicamente um método onde ele vai definir a qualidade da iluminação, né, com base no status da luz, e vai imprimir todas as informações que a gente necessita. Tá? Abaixo aqui no código eu fiz a implementação desse método, que é justamente ordenar por tempo, que ele possui uma complexidade quadrática, no caso, como citado lá acima. Esse exemplo aqui vai ser o que eu usei, né, que seria o meu método extra, é o Bubble Sort. O Bubble Sort ele percorre, né, a lista várias vezes, comparando elementos adjacentes e os troca, né, se estiver na ordem errada. Então, cada passagem, né, pelo conjunto, ele reduz a quantidade de elementos ainda não ordenados em um, certo? No pior caso, o do Bubble Sort, né, ele ocorre quando a lista está completamente desordenada, que exige com que essas comparações e trocas sejam feitas muitas mais vezes. Então, com a entrada do código, de mais códigos, né, com a entrada de mais informações, acabam gerando um processamento maior, um tempo de execução maior, então gerando uma complexidade que nós denominamos de Bubble Sort, certo? Para correção, por exemplo, desse nível de complexidade, existem ferramentas, bibliotecas como a Comparator, que pode estar sendo utilizado, que ela consegue sim fazer com que a complexidade desse código diminua, tá? Então, esse foi o exemplo de complexidade extra que eu preferi colocar no meu código, tá? Aqui, então é basicamente os métodos no monitoramento de iluminação. Ponto de iluminação eu já passei aqui mostrando, tá? E aqui as instanciações dos meus objetos, tá? Onde ele vai imprimir aqui a leitura por ponto de iluminação, que estaria no caso crescente, crescente que eu digo ponto de iluminação 0, ponto de iluminação 1, 2, 3, e aqui a ordenação por tempo de luz acesa, tá? Vamos estar executando o nosso código aqui para a gente ver a saída dele. Esperar. Pronto. Ele imprime, no caso, como mostrado ali em cima, duas listas. Primeiro ele leu, fez a leitura, identificando como ponto 0, 1, 2, 3, 4 até o 9, tá? No caso 10 pontos de iluminação. Sendo assim, ele faz uma pergunta: se a luz está acesa, tá, a luz está acesa, qual o tempo de luz que essa luz está acesa? 986 minutos. E a qualidade dessa iluminação? Forte, por exemplo, e assim sucessivamente para os outros métodos, para os outros pontos, perdão. Se a gente perceber também, no ponto 2, que a luz deu como apagada, o tempo da luz acesa imprimiu uma mensagem informando que ficou acesa tantos minutos até ela desligar.
e a qualidade da iluminação não há, justamente porque essa câmera não está acesa, ela está apagada, então existe algum defeito, algum problema nela. E aqui em cima a gente consegue perceber a quantidade de postes com a luz acesa, certo? Então, faz essa contagem, né, como eu mostrei, é um método linear, com complexidade linear, e esse é o nosso código.